Olá, seja bem-vindo ao módulo de gerenciamento de projetos. Eu sou a professora Camila Giacomelli e essa é a aula de custos. Na aula passada, a gente falou sobre tempo, sobre o gerenciamento de cronograma e na aula anterior a gente falou sobre EAP. Por que eu estou relembrando essas duas últimas aulas? Porque elas são essenciais para a gente conseguir estimar o custo dos nossos projetos. Vamos voltar um pouquinho lá naquela aula que a gente falou sobre EAP. A EAP ela é a estrutura analítica do projeto. Então, a gente faz a divisão do projeto por pacotes de entregas e nós fazemos, então, a quebra desses pacotes de entregas em atividades que precisam ser realizadas para que a gente consiga entregar aquele esforço único lá no final. Quando a gente fala de gerenciamento de tempo, a gente falou que nós pegamos aí todas aquelas atividades, colocamos numa lista e estimamos o tempo, e até a sequência lógica de acontecimento de cada uma daquelas atividades. E quando a gente falou de tempo, a gente falou de recursos também, lembra? E dependendo do tempo, do recurso que a gente usa para determinada atividade, pode determinar também o tempo que vai utilizar, que vai levar para a gente conseguir realizar aquela tarefa. Lembra do exemplo que a gente falou sobre o muro de 100 metros quadrados que a gente precisa pintar? A gente pode sim utilizar um pincel de pintor, de pintura em tela. Dá para pintar um muro? Dá para pintar, mas vai demorar muito tempo. Então, ter um recurso específico e apropriado para aquele tipo de atividade é essencial. E quando a gente fala de recursos, lembrando que recursos podem ser materiais, equipamentos, pessoas, a gente está falando que todos esses recursos vão impactar nos custos do nosso projeto. Aí você pode estar falando, prof, mas o meu tempo é gratuito, eu estou fazendo um projeto numa ONG. Ok, pode ser que não saia dinheiro do seu bolso pelo seu tempo ou que tenham outros voluntários que vão trabalhar nesse projeto. Mas também deve ser considerado como custo, pode ser considerado como uma doação. Não vai sair dinheiro do caixa do projeto, mas é um custo também e deve ser levado em consideração. Tudo. Se você ganhou materiais, por exemplo, tem que estar especificado lá no seu plano de custos, na sua tabela de custos, que aquilo não saiu do caixa, mas que sim, é um custo e está sendo utilizado para realizar todas as tarefas. Então vamos parar para pensar assim, se eu sei que eu tenho tempo para fazer as coisas e o material mais adequado vai diminuir o tempo de realização, eu posso estar dizendo também que quanto menos tempo eu demorar para fazer um projeto, eu posso entregar ele com mais qualidade, com menos qualidade, dependendo de qual é o orçamento disponível para aquilo. Vamos pensar assim, a gente tem que desenvolver um software, pode ser um desenvolvimento de software, de construção de uma casa, de um motor de carro, não importa o projeto. Se você tiver uma pessoa para trabalhar com você, vai demorar X tempo, certo? E aquela pessoa vai ter um custo por hora. Agora, se você tem, por exemplo, orçamento suficiente para contratar 10 pessoas para trabalhar com você, aquele projeto ele pode ser entregue em muito menos tempo ou ele pode até demorar o mesmo tempo, mas pode ser entregue com muito mais qualidade, com muito mais detalhismo. Então, quando eu falo de custos, estou falando do orçamento, Quanto que vai custar para eu entregar esse produto, esse projeto lá no final, esse esforço único que a gente está fazendo. Então, tem várias coisinhas que podem impactar. Eu posso falar de pessoas, estou falando aí da hora de trabalho de cada uma delas, eu posso estar falando de produtos, de equipamentos, e eu posso estar falando também do custo de não conseguir comprar ou ter disponível um produto específico, um equipamento específico para otimizar a execução de todas as tarefas. O exemplo do muro, por exemplo, se eu não conseguir comprar, se não tiver recurso disponível para comprar um rolo ou um pincel grande ou um jato de spray, de tinta para pintar aquele muro todo, eu posso estar deixando de gastar aí nesse equipamento adequado para pintar o muro, mas eu vou estar gastando com muito mais horas de trabalho. Então a gente precisa fazer esse tipo de análise também. Por isso que eu falei que a gente fazer a análise da EAP, do gerenciamento de tempo ali, antes de montar o cronograma, e o custos, fazer o gerenciamento desses três juntos, a equivalência desses três é muito importante porque eles estão extremamente ligados, tá? Então, os custos, como que eu consigo chegar ao custo total do meu projeto? Fazendo a estimativa de custos de cada uma das atividades, baseando aí nas pessoas, nos recursos que você vai precisar para desempenhar cada uma naquele tempo, que você estipulou. Então, para a gente conseguir ter um exemplo aqui, e vocês conseguirem usar nos projetos de vocês,
eu trouxe aqui o nosso exemplo novamente da nossa viagem, né? Então vamos lá, vamos pensar que essa aqui é a nossa EAP e a gente vai precisar fazer a estimativa de custos desse projeto nosso, que é a viagem de férias. É óbvio que aqui está muito mais simplificado que se a gente fosse viajar mesmo, né? Com certeza que a gente precisaria ter muito mais detalhes e muito mais itens para colocar, mas é como um exemplo para você. Eu montei um esquema bastante simples, mas que pode te ajudar nessa hora de fazer a estimativa do tempo. Esse é um quadro, é uma tabelinha bastante simplificada e você pode agregar mais itens a ela ou tirar alguns itens dela dependendo do seu projeto. Lembre-se que durante esse módulo de gerenciamento de projeto, aqui a gente está falando sobre boas práticas, mas se você identificar que o teu projeto tem uma demanda que não foi falada aqui, vá pesquisar, vá atrás de novos conhecimentos, ir atrás de novos conhecimentos e melhorar as competências técnicas é uma das competências, né, das habilidades de um bom gerente de projetos. A gente vai ter um módulo para falar, uma aula para falar sobre isso especificamente, mas a gente vai adiantando aqui para que você não se atenha, não se restrinja somente ao conteúdo que você está vendo nesse módulo de gerenciamento de projetos, mas que você busque conhecimento fora também. Porque o que eu estou falando aqui para você são boas práticas, mas ninguém garante que você, por exemplo, não pode desenvolver uma melhor ainda e compartilhar com a gente, tá bom? Então, bem simples, faz a lista de todas as atividades que nós precisamos desempenhar no nosso projeto, uma outra logo à frente com todos os recursos, né, que a gente precisa, porque esses recursos eles vão ter custos, a gente faz o cálculo de custo de cada um desses recursos, já parando para pensar nos equipamentos, nos materiais e na hora de trabalho de cada uma das pessoas incluídas, né, envolvidas ali, e eu consigo colocar aí um custo parcial. A soma desses custos todos é o custo aproximado do seu projeto. E por que eu falo custo aproximado? Assim como eu falei para vocês lá na aula de tempo, né, de cronograma, a gente faz aqui uma estimativa. Por quê? Pode acontecer alguma coisa no meio do caminho, ou algum desperdício que não foi calculado, ou de repente algum desastre natural que pode impactar o nosso projeto e fazer a gente gastar um pouquinho mais. Então aqui a gente usa para estimar mesmo o custo, né, aproximado do nosso projeto. Mas se você usar essa técnica, por exemplo, já vai ser de grande valia e vai facilitar bastante o seu gerenciamento e elaboração do seu orçamento do projeto como um todo, ok? É isso que eu tinha para falar por hoje e a gente se vê na próxima aula.